Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, vocês já podem ver que tem um Champion aqui, tem um outro escrito GM, tal, o nome do meu canal. Sim, galera. Mano, eu consegui, galera, pelo menos pegar minha conta de GM do The Champion e do meu Minecraft. Mas galera, o Minecraft continua a mesma coisa, mano. Conta de GM, conta de hacker, continua a mesma coisa, não tem nem como saber. Mas galera, mano, galera, vou estar dando essa minha conta de GM do Shinobi Crystal, mano, pra quem deixar bastante hashtag sorteio aqui na descrição, mano. Vocês podem ver que eu tô com poucos personagens aqui, né? São os poucos personagens que eu jogo, galera. É aquele motivo de eu comprar todos os personagens que eu não vou usar. Se eu não vou usar, eu deixo pra lá. Galera, vocês sabem que eu vou usar bastante mesmo Gorro Black. Galera, eu comprei o Super Saiyajin 3 do Goku e o Majin Buu, né? Porque, galera, eu vou gravar um outro vídeo. Mano, eu não tô, galera, dando tanto tempo mesmo assim, mano, pra me gravar. Mas já ficou meio difícil. Como o Majin Buu já tira bastante mesmo de vida deles, aí é só jogar 2. Acabou. Aí você, ó, clica aqui. Aí, não, galera, vocês não clicam sair, vocês clicam pra voltar, mano. Só que eu fui burro e cliquei pra sair. Mano, galera, eu vou meio aqui, mano. Tô naquela minha de ficar meio parado um pouquinho, né? Galera, vocês já podem ver, minha conta de GM tá aqui e ele ali tá ali. Mas galera, eu vou ensinar, mano, nesse vídeo, galera, eu não vim pra falar de conta de GM nem nada. Eu vou ensinar como vocês hackear pra ter igual a minha conta de GM. Só que a minha conta de GM não é hacker. A de vocês, que vocês vão fingir que é de GM, vai ser. Então, galera, vocês vão precisar de um The Champion hacker na versão desatualizada. Então, vocês vão ter que baixar 4 Shared. Vamos vir aqui. Vamos pesquisar The Champion. O primeiro The Champion que vai estar aqui é o hacker, galera. Antes de tudo, galera, eu testei. Funcionou, então vocês podem fazer. Vocês vão baixar isso aqui. Aí vocês vão ter, galera, que baixar o app clone, né? Aí vocês vão clonar aqui no The Champion. Aí vocês vão o nome que vocês quiserem, mano. Olha só. Caso o meu não quis abrir, agora vai abrir. Aí, galera, vocês vão clonar os The Champion de vocês. Aí vocês escrevem, tipo assim, pra trollar teu irmão. Conta de GM, tu chama assim, conta de GM. Aí tu bota assim, teu nome ou tua conta. Não vai interferir em nada, galera. Aí, galera, o teu vai estar desatualizado, não vai ter Gorro Black nem nada. Aí você vem aqui. Aí vem aqui. Desinstala aquele Champion, baixa o atualizado. Aí vai aparecer uma mensagem aqui, ó, né, dizendo pra você atualizar o teu Champion. Mas você já baixou o atualizado? Como eu vou atualizar? O que já tá no limite do atualizado. Galera, aí vocês vão clicar na mensagem, não vão apagar. Vou clicar na mensagem. Aí você clica atualizar. Aí vai
carregar de novo, galera. Sim, galera, ele vai demorar um pouco. Aí vai recarregar de novo. Aí vai vir a mensagem assim. Aí você clica na mensagem dizendo que autorizou. Mano, galera, não se preocupe, porque eu tô bastante inspirado, mas... Galera, mano, aí vocês vão clicar na mensagem, vão coisar. Aí vocês vão clicar pra instalar a versão atualizada hacker. Aí vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas galera, vocês podem ver, o meu não é hacker, por um motivo. Não tem esse pontinho, porque não coube o nome todo. Mas galera, você só consegue até esse meu L aqui, ó. Esse só consegue escrever até esse L. Não consegue escrever mais. Então galera, vai ser uma coisa assim mesmo pra vocês só fingir. Mas galera, não levem a fundo isso, não. Botando em canais no YouTube que eu tenho tudo, você não tem nada, não tem dinheiro, você não tem. Não, galera, não leve mentira a fundo, mano. Galera, nem que eu não preciso dizer que eu sou GM aqui, porque eu não sou. Eu não sou. Aí, galera, mano, mas desses personagens lixo, só saiu uma atualização nova pra isso. Não, galera, meu personagem tá aqui, velho. Mano, galera, meu personagem é um dos melhores aqui, mano. Pelo menos é o que eu acho, velho. Eu coloquei aqui no difícil, mano. Eu gosto do normal. Caramba, cadê o normal agora quando eu preciso? Mas como teletransporta? Vocês vão me dizer. Vocês vão me dizer nos comentários. Tá usando hacker porque teletransportou. E não tem botão pra teletransportar. Galera, meu personagem tem seus truques, mano. Esse truque aqui vai super se ferrar, mano. Esse meu personagem aqui, galera, tem seus truques sim, mano. Tem? Tô pronto na defesa, meu filho. Galera, vocês vão se perguntar. Tá jogando no computador? Não, tô jogando em celular, mano. Galera, o torneio também, galera. Aumentou o torneio. Deixa eu botar aqui pro normal. O torneio aumentou, vai até 16. Galera, vocês super tem que jogar só com o meu personagem, mano. Meu irmão, galera, só tem esse Goku aqui, o Goku inicial, no meu personagem. E ele já tá ganhando todos. Tudo. Aí ele já tá comprando todos os outros personagens, galera. No começo, galera, do aniversário do meu irmão, acho que ele já vai ter todos os personagens dele. Mas, galera, antes de vocês começarem a dizer mas eu não sei jogar com o teu personagem, o que eu faço? Você entra aqui, galera, em praticar. Coloca o personagem que você mais odeia no Dragon Ball. Vamos botar Kakaroto, porque eu não gosto do Kakaroto. Já falo mesmo assim e botei o Vegeta. Galera, eu falo mesmo assim, mesmo sendo o Kakaroto, o personagem principal do Dragon Ball, não gosto dele. Eu vou carregar aqui meu kit todo, porque nunca se sabe, né? O dia de amanhã aí vocês ficam, galera, praticando. Galera, um truquezinho que eu tenho pra falar pra vocês quando vocês estiverem jogando no torneio, mano. No torneio, galera, se vocês estiverem jogando no torneio e os caras estiverem muito te batendo, você não quer jogar no fácil ou no normal, você só quer jogar no difícil. Então, galera, vocês têm que fazer uma coisinha, galera. Isso se chama teletransporte, mano. Sim, galera, o teletransporte é bom pra caramba. Galera, o teletransporte é bom pra caramba. Vou dar altura disso aqui, né? Você, galera, de início, você carrega seu ki, mano.
Galera, o mais legal mesmo que eu achei foi meu personagem poder andar com o Ki carregado, velho. Com o Ki carregando, mano. Você bate um pouquinho nele, bate até enfurecer ele, galera. Vou esperar o Trent me pegar no combo dele, mano. Aí vocês clicam a defesa, mano. Vocês clicam a defesa aqui na hora que ele estiver te batendo. Olha aqui, ó. Vou deixar o Trent me bater de novo. Viu? Ó, galera. Vou clicar a defesa, vou clicar a defesa, vou clicar a defesa. Eu vou acabar teletransportando, mano. E meu Ki não vai se acabar tão rápido como se acaba, galera. Galera, meu Ki só acaba mesmo rapidão, mano. Com o Kamehameha. Que claro, galera, o Kamehameha tem várias rimas que eu não posso falar. Então, no caso, galera, o máximo mesmo pra você usar um Kamehameha aqui do meu personagem é nesse aqui de aqui, mano. Então você não consegue usar dois Kamehameha de uma vez. Não. E galera, vocês vão perguntar: ah, você tá em que versão? Porque eu não tenho isso. Galera, toda versão que saiu agora, o bug do Arthur foi resolvido, mano. Sim, galera, agora eu vou poder jogar com o Arthur sem dó e piedade, velho. Vocês não sabem, mano, mas o Arthur, galera, bugava e ia pro chão. Agora nessa versão, não, galera. Aí vocês vão dizer: não atualizou na Play Store, nem nada. Porque, galera, eu tô atualizando sempre tudo pela minha Play Store, mano. E sim, galera, minha Play Store não dá vírus, que nem a Play Store Pro, de vez em quando em algum celular. E nem no da minha mãe, galera. Eu baixei a Play Store Pro no celular da minha mãe. Aí meio que não dá certo, né? Eles têm que tirar esse bug, velho. Com quem o Homem-Aranha joga, ele joga uma bola de que do tamanho do outro personagem que ele tá jogando, velho. O Homem-Aranha não é o copião. O Homem-Aranha é o Kakashi agora? O Kakashi. O ninja do Sharingan. O ninja copiador. Tá certo. Mano, olha só. Vou jogar uma bola de que aqui, ó. No Homem-Aranha. Ó, ele viu a minha bola de que. Ele agora vai querer jogar uma bola de que já que eu tô na defensiva. Viu, mano? Ele agora virou o Kakashi. Por acaso? Quem queria virar o Kakashi era meu primo. Não sabia que era o Homem-Aranha, não. Mas, galera, mano, eu recomendo muito. Quando vocês estiverem jogando por aí, velho, vocês não botar nome de outros youtubers, galera. Por um motivo, velho. Eu entro aqui, galera. Primeira coisa que eu vejo, depois que eu seleciono meu personagem, quando eu entro, galera, as pessoas estão conversando. Tem um monte de gente com o nome Herbito. Mano, galera, não é só porque o Herbito joga esse jogo que vocês têm que flodar o nome dele, mano. Galera, sempre quando vê um Herbito em uma sala, ele fica pedindo time e depois pedindo salve em vídeo, mano. Aí quando não aparece, a pessoa deve ficar muito puto com o Herbito. Mas galera, o Herbito não faz nada disso, mano. Mano, o Herbito não faz nada disso. É pessoas malucas que colocam o nome, velho. Galera, meu irmão, eu ia falar meu personagem. Meu irmão, galera, tá aqui do meu lado jogando basicamente o Minecraft de PE. Mano, galera, quem é burro bastante pra jogar com Vegeta Blue? Vegeta Blue, enquanto eu sou o Goku Black muito mais doido. Goku Black reverso, né? Matei ele. Galera,
foi fácil, mano. Galera, eu vou terminar de jogar isso aqui. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Mano, galera, no próximo vídeo eu vou estar dando a minha conta pra alguém me deixar mais hashtag sorteio, galera. Então, galera, foi isso. Valeu e fui.